Estamos aqui de volta, pessoal, como prometido, com a segunda parte da videoaula sobre o conceito de obrigações e retomamos exatamente no slide em que paramos na parte anterior, em que traremos alguns conceitos doutrinários sobre obrigação. Mais de um conceito, por quê? Existe mais de um conceito? Existe mais de uma maneira de se pensar o vínculo obrigacional no direito brasileiro? Não. Bom, então, para que mais de um conceito? Porque eles são complementares. Alguns fatores importantes de se ressaltar. E você perceber que ele aparece em todos os conceitos, isso dá para você o que eu quero que seja, que fique fixado no seu pensamento, que é exatamente a percepção da importância ali daquelas dadas informações. Então, três conceitos, porque um vai complementar o outro, e naquilo que eles coincidem, haverá então um realce sobre a maior relevância daquele ponto. Começamos com o conceito do Flávio Tartucci, trago aí mais uma foto dele. Ele disse então que a obrigação, esse termo jurídico, né, que é o centro da disciplina que a gente está começando agora, é a relação jurídica transitória. E aqui eu faço um parênteses rápido. Perceba, então, que o que a gente está estudando é a construção teórica de uma relação jurídica entre duas ou mais pessoas físicas ou jurídicas. Perfeito? Você já estudou lá na teoria geral do direito privado, a questão da personalidade, quem são as pessoas para o direito brasileiro, quem pode ser titular de relação jurídica. E uma vez fixada aquela informação, a gente começa a estudar as relações jurídicas, então, que, enfim, podem se travar entre essas pessoas. E a gente começa exatamente pela análise da relação jurídica obrigacional. Então, obrigação no direito, falando dessa forma, é a maneira, é a expressão que a gente usa para nos referirmos, voltando ao professor Flávio Tartucci, a uma relação jurídica transitória porque ela tem que ser encerrada com a satisfação da obrigação pelo devedor, uma relação jurídica transitória existente entre um sujeito ativo, denominado credor, e outro sujeito passivo, chamado de devedor, e cujo objeto consiste em uma prestação situada no âmbito dos direitos pessoais, positiva ou negativa. Já já eu explico esses termos aí. Havendo descumprimento ou inadimplemento contratual, poderá o credor satisfazer-se no patrimônio do devedor. Então, essa é uma relação então que se dá entre dois polos de interesse. Toda obrigação tem o credor, que é o beneficiado pelo que deve ser feito, pela outra parte, que é a parte devedora. O credor ele vai ser denominado como sujeito ativo dessa relação jurídica transitória, repito, porque ela é criada para ser extinta com o cumprimento o mais rápido possível da obrigação em questão, e o devedor ele vai compor o chamado polo passivo dessa relação jurídica, e esses termos ativos e passivos são aplicados aqui pensando-se em quem vai provocar o órgão judiciário caso não haja cumprimento voluntário. O credor, que é quem vai receber a obrigação, quem vai receber, vai ser o beneficiado pela obrigação a ser cumprida, caso o devedor não a cumpra, ele vai ao judiciário e aciona o judiciário para que aquele devedor que está inerte, que está passivo, se negando a cumprir a sua obrigação, seja compelido a isso. Por isso que essas expressões ativo e passivo são colocadas aqui. E o que deve o devedor fazer, se é pagar, se é entregar algo, se é prestar um serviço, é chamado na estrutura do direito obrigacional de prestação. A prestação do devedor é aquilo que o devedor precisa fazer. Então, nós temos uma prestação que pode ser pagar algo, prestação que é entregar algo, ou a prestação de fazer algo. São as prestações chamadas de positivas.
porque exigem uma ação do devedor. Mas, às vezes, a relação obrigacional exige do devedor uma prestação negativa, ou seja, que ele não faça algo, que ele se abstenha de algo. Possível alguém se comprometer, por lei ou por vontade própria, a se abster, a não contar um segredo, por exemplo, a não revelar uma informação sigilosa, por exemplo. E aí a frase final, professor Flávio Tartucci, vai na linha do que eu falei, sobretudo na primeira parte dessa videoaula. Se o devedor não cumprir a obrigação, a prestação positiva ou negativa que lhe cabe, ocorre o chamado inadimplemento obrigacional, que é uma situação jurídica que permite ao credor buscar o judiciário ativamente e exigir a satisfação compulsória pelos órgãos, pelos agentes judiciários. Beleza? Professor Gustavo Farias e Nelson Rosenwald, que escrevem em coautoria vários livros de referência no direito civil, inclusive livros sobre direito obrigacional, vão dizer para a gente que a obrigação é o vínculo existente entre pessoas, pela qual uma assume uma obrigação em favor de outra, vinculando o seu patrimônio. Conceito menor, com menos palavras, mas perceberam como que ele realça os elementos centrais que a gente precisa trabalhar aqui? Beleza. E aí, para fechar, eu trago o conceito da professora Mônica Queiroz, inclusive com um diagraminha, né, que tenta, de alguma forma, tornar visual isso que é tão abstrato que a gente está tentando trabalhar aqui, né? Como que o vínculo obrigacional ele estabelece relações jurídicas entre duas pessoas, denominadas credores e devedores, em torno de uma prestação, em torno do objeto daquele vínculo, que é a prestação. E aí, então, fechando a nosso debate, trago a professora Mônica Queiroz, aqui de Belo Horizonte, professora do Centro Universitário Uni Horizonte também, que diz que a relação jurídica obrigacional ocorrerá quando houver dois sujeitos, um ativo, credor, e um passivo, devedor, e entre eles um objeto, a prestação devida, que é positiva ou pode ser negativa. O elo que reúne todos esses elementos é o vínculo jurídico. A relação jurídica obrigacional, portanto, tem por estrutura credor, devedor e objeto. Com isso, encerro essa videoaula conceitual, meus amigos e minhas amigas. Agradeço a atenção. Voltamos nas próximas gravações já com outros tópicos da nossa disciplina. Perfeito? Muito obrigado pela atenção. Bons estudos sempre. Até a próxima.